Estamos começando mais uma entrevista do Abelha Gospel. Hoje nós estamos aqui com o pastor Elbio Rodrigues, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Sebastião, aqui na Topolândia. Pastor Elbio, é um prazer estar com você aqui hoje nesta manhã. Obrigado por nos receber e dizer para você que para nós também é uma honra muito grande estar aqui com você nessa manhã, fazer essa entrevista abençoada. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo nesse momento vai conhecer um pouco mais do pastor Elbio. Amém. Eu agradeço essa oportunidade de ter vocês aqui comigo, estar passando um pouco da minha vida, do meu ministério, aqueles que nos assistem. Que Deus nos abençoe e que essa entrevista possa contribuir na edificação de alguém que há de assistir. Com certeza. Pastor, hoje nós vamos fazer aí algumas perguntas. Pode ficar despreocupado que não vai ser nada muito constrangedor, nada muito polêmico. Pode ficar tranquilo. Então a gente gostaria de estar iniciando perguntando para você como foi a infância e a juventude do pastor. Nós sabemos que você é do estado de Minas Gerais e conte para nós aí em rápidas palavras como foi a sua infância e juventude. Minha infância foi uma infância, eu posso dizer que comum, como todos os outros jovens. Não tive nenhum tipo de envolvimento, drogas, vícios, não, uma infância comum. Era um moleque que brincava de bola, filho de pais trabalhadores. Na minha juventude, eu me envolvi muito com o esporte, gostava do futebol, me envolvi com a escola, comecei a trabalhar com 12 anos e essa foi a minha juventude, nada anormal, uma juventude bem simples como qualquer pessoa. Pastor, outra pergunta. A sua conversão, ela aconteceu aqui em São Sebastião ou no estado de Minas? E conte para nós, já pode aproveitando, nos falando como foi a sua conversão, o que o levou aí para os pés do Senhor. A minha conversão foi um fato interessante, ela se deu ainda em Minas, no ano de 1999, um rapaz me fez um convite para ir à igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E naquele dia, pela insistência dele, eu resolvi ir. Estava ainda com 15 para 16 anos. E quando o pastor ministrou a mensagem, eu nunca me esqueço, que era o tema pesado foste e achado em falta. Naquele dia eu senti o desejo de uma transformação na minha vida e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus ali na igreja presbiteriana renovada, em Padre Paraíso, Minas Gerais. Ali começou uma nova história na minha vida, foi quando então eu de fato me converti. Outra pergunta. Depois você veio para São Sebastião, como foi a sua chegada aqui na igreja, aqui na Topolândia? Essa é uma história que, como eu dizia anteriormente, e se eu for contar na íntegra, muitas pessoas vão até chorar, porque realmente é comovente. Quando eu cheguei aqui em 2000, eu tinha 1 ano e meio mais ou menos de crente. Eu vim a passeio, na realidade, apenas com 2 ou 3 mudas de roupa, e eu acabei ficando nessa cidade. Morei de favor por 6 meses. A minha mãe até então trabalhava em um emprego, ganhava muito pouco. Nós alugamos uma casinha de 2 cômodos, não tínhamos móveis. E ali eu conheci um jovem que hoje é um músico aqui da nossa igreja. E ele me convidou para vir aqui até a Madureira, nessa igreja que aqui estou até hoje. Isso já fazem 11 anos. E esse começo foi muito difícil, porque eu não tinha emprego ainda, a minha mãe ganhava muito pouco, a gente não tinha nem geladeira em casa. E me lembro que acho que foi um dos verão de maior calor que nós enfrentamos aqui, foi naquela época, e sem geladeira em casa, a comida fazia, já estragava em seguida, e foi muita dificuldade. Mas foi assim que eu cheguei em São Sebastião. E depois, como começou o desejo de pregar a palavra, o estudo com a palavra? Eu queria que você contasse para a gente assim, como começou o ministério de itinerância na sua vida? O que o levou a ser um pregador itinerante? Bom,
Como eu disse, a minha conversão foi em Minas. No primeiro ano da minha conversão, eu me apaixonei por bateria. Até então eu tocava bateria na igreja. Mas por outro lado, Deus, por meio de alguns instrumentos dele, usou várias pessoas para dizer que tinha uma obra específica comigo no Ministério da Palavra. Até então eu duvidava, achava impossível, pela timidez que eu tinha de falar em público, uma pessoa muito acanhada, eu achava praticamente impossível. Mas por outro lado, Deus me deu uma certa ousadia, que ao abrir um texto bíblico eu conseguia me expressar usando o texto bíblico. Quando eu cheguei em São Sebastião, demorou um tempo ainda, fiquei aqui numa fase de adaptação, ninguém me conhecia, eu não era um pregador, e as coisas foram acontecendo, e oportunidades que foram surgindo na igreja, saudações, começaram a perceber que Deus tinha uma obra na minha vida. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus, e de todas as coisas que Deus me deu, uma delas que eu agradeço muito e prezo muito é pelo nome. Graças a Deus hoje eu tenho um bom nome nessa cidade, nos lugares aonde passamos ministrando, sempre deixando a porta aberta para voltar novamente. Então assim eu comecei a itinerância, pregando em igrejas, festividades. Daqui a pouco Deus deu asas para esse sonho, começamos a sair do estado, e para a glória de Deus, hoje já são 18 estados do Brasil que nós tivemos ministrando a palavra de Deus. E cada dia é um aprendizado maior, cada dia é um aprendizado maior, sempre na dependência de Deus. Hoje, pastoreando, mas ainda corre aqui a veia da itinerância, o desejo de ministrar. Hora e meia eu estou saindo para pregar fora, porque isso é o que me manteve, o que me sustentou na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Pastor, ainda dentro da itinerância, me conte assim um fato que foi marcante na sua vida. Aí você escolhe se você quer contar um fato bom ou um fato desagradável. Fica a critério do pastor. Você ficou na itinerância aí há mais ou menos uns 7, 8 anos, é isso, pastor? Sim, 7 a 8 anos. Então nos conte aí uma experiência. Eu vou te ajudar e vou falar os dois. Um momento bom foi um momento que eu estava pregando em um determinado congresso. Naquele dia eu me senti pequeno demais por tamanho da magnitude daquele evento. Foi um evento no Tocantins, era um congresso gigante da CIV. Eu me senti muito pequeno naquela manhã, mas em certo momento Deus quis derramar uma graça e envolveu pastores, presidentes, pessoas convidadas. E aquele dia foi um marco no meu ministério, porque eu vi que quando Deus chama, Deus garante. Ali eu criei força para continuar acreditando no meu chamado e continuar pregando a palavra. Fatos desagradáveis, eu vou confessar algo para vocês que vão me assistir agora, que já aconteceu comigo. Talvez até para futuros pregadores que me ouvem, que sirva de exemplo. Um certo tempo, quando eu já estava acostumando a estar pregando constantemente, às vezes saindo 2 vezes para estados diferentes na mesma semana, ou seja, tinha engrenado, o negócio estava engrenado. E eu cheguei em um certo lugar para pregar, me sentindo tal. Antes de ir para a ministração, eu falei assim: nossa, Deus me exaltou, estou bom, já estou pregando bem mesmo. E naquele dia eu subi no altar sozinho. Foi um fiasco. Foi um dia que eu preguei, suei, gritei, e parecia que eu estava no meio de um deserto. Depois eu desci frustrado, fui para o hotel e fui orar. Aí foi quando eu entendi da nossa dependência de Deus. Por mais que você tenha uma boa oratória, por mais que você tenha um bom conhecimento, nesta obra você depende exclusivamente de Deus. Então, para você que está nos vendo agora e que de repente quer ser um pregador da palavra de Deus, principalmente itinerante, aqui uma lição de um homem que fez muito pela itinerância, foi um grande pregador, é um grande pregador ainda, como ele falou, ministrando em mais de 18 estados. Então fica uma lição, a humildade sempre em primeiro lugar, né, pastor? Sempre está dentro da dependência de Deus. Pastor, agora saindo da itinerância e perguntando para o senhor,
Como começou o ministério pastoral? Como surgiu a ideia para ser pastor? De onde veio? Como aconteceu? A chamada pastoral, ela já ardia no meu coração desde os primeiros passos na fé. Como eu já disse, por meio de profecias, Deus já tinha falado isso comigo. Nos meus planos, eu sonhava com o pastorado depois dos 30, 35 anos, já queria estar mais maduro para começar o ministério pastoral. Porém, o meu envolvimento na igreja, é outro conselho que eu dou para os irmãos que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Por mais que você seja um itinerante, alguém que está sempre viajando, mas é importante você estar envolvido com os trabalhos locais da igreja que pertence. Santa Ceia, reunião de ministério, escola dominical. E eu sempre fui assim, embora na itinerância, mas quando não estava viajando, eu estava cuidando aqui na igreja, na escola dominical, fui superintendente da escola dominical por um bom tempo. Eu assumi um culto de segunda-feira que durou também quase 3 anos. Foi aonde eu fui pegando bagagem ministerial, cuidando, dirigindo cultos. E aí foi nascendo esse desejo de pastorear. Esse desejo veio devido a isso. Foi quando então Deus usou o pastor José Soares, viu esse potencial na nossa vida, nos levou ao ministério e eu fui consagrado ao pastor ainda com 27 anos de idade. Creio que o mais novo aqui do nosso campo, e hoje, por misericórdia de Deus, pastoreando aqui a subsede. Pastor, a pergunta que não quer calar: qual é a maior dificuldade de ser pastor? Quais são as dificuldades que um pastor enfrenta? Eu sei que são muitas, mas assim, para você, fazendo uma análise rápida, qual é a maior dificuldade que você encontra para ser pastor? É difícil o que eu vou falar para alguns, né? Posso ser até mal interpretado. Mas quem dá trabalho na igreja não é membro. Quem dá trabalho na igreja é obreiro. Principalmente aqueles que têm uma mentalidade formada, que desconhecem o que é estar submisso à autoridade espiritual, que entendem, que acham que por conhecer a Bíblia podem passar por cima de certos princípios, né? E essa é a maior dificuldade de qualquer pastor, é quando você vai se deparar com obreiros, às vezes, no meu caso, por ser muito jovem, obreiros mais velhos, de bagagem, de mais experiência, né? E de repente se depara com a situação sendo pastoreada por um jovem, bem dizer um jovem, de 27 anos. Então essa é a dificuldade. Entendo, pastor. O que é que te deixa mais nervoso? Eu já sou nervoso naturalmente, né? Eu sou um pouco sanguíneo. Mas o que me deixa muito nervoso é, embora a Bíblia diz que o sol não se pode pôr sobre a nossa ira, é algo muito simples, mas me irrita. É movimentação dentro da igreja. Eu brinco, sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa que me divirto muito, mas eu creio que quando nós passamos daquelas portas para dentro, nós estamos em um culto. Dentro deste culto tem que ter reverência, tem que ter respeito. A palavra certa é: eu vim para adorar a Deus. Então tudo aquilo que foge disso me incomoda. E alegria, o que é que te deixa alegre, pastor? Com certeza é a manifestação da presença de Deus no culto. Isso que nos motiva e nos dá graça, quando nós vemos Deus aprovando nosso trabalho com a sua manifestação dentro dos cultos. Se é que o pastor tem medo, o que é que te deixa com medo? Você tem medo de alguma coisa? Tenho muitos medos. O maior deles é de sair do centro da vontade de Deus. O dia que eu sair do centro da vontade de Deus, o meu ministério fracassa. E isso eu tenho que estar orando constantemente para que não tome minhas decisões baseadas nos meus pensamentos, naquilo que eu acho certo, né? Então é o meu maior medo, é a minha oração constante: Deus, não me deixe sair do centro da sua vontade. Uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu mais gosto é a respeito do rei Davi. 1 Samuel capítulo 16, quando em uma ocasião específica, Jessé esquece do filho naquela ocasião.
E por ele esquecer do filho, Deus lembra. É uma palavra que eu deixo para você que está nos assistindo. Se te esquecer, Deus vai se lembrar de você. Pastor, vai para nós em rápidas palavras, quais são os seus projetos para esse ano de 2002, para a igreja local? Bom, como eu falei para você há pouco, Nildo, eu estou há um ano nessa igreja, vai completar agora dia 19 de abril, completa-se um ano pastoreando essa igreja. No primeiro ano nós tivemos experiência, que é a fase da adaptação, até que a primeira igreja que eu estou pastoreando, estou aprendendo muito, né? E esse ano nós investimos na parte física da igreja. A igreja foi reformada, a igreja está pintada, colocamos livros, compramos equipamentos, né, para a igreja. Esse ano de 2012, nós estamos adaptando os grupos, melhorando e já entrando na parte espiritual. Nós colocamos um projeto de oração, até aqui Deus tem nos abençoado, o trabalho está dando certo. Glória a Deus. Então, pessoal, essa foi mais uma entrevista com o pastor Elvio Rodrigues, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. O pastor deixa aí as considerações finais do site Abelha Gospel, para as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Vai chegando ao final, né? Que Deus possa continuar abençoando toda a equipe do site Abelha Gospel, Cláudio, o seu Nildo, os nossos irmãos que estão acessando, participando. E uma coisa que eu sempre digo, não desça dos seus sonhos. Se você não acreditar na sua chamada, quem vai acreditar? Confie naquilo que Deus te falou, siga em frente, obedecendo a Deus, e no tempo certo Deus o exaltará. Sim, essa foi mais uma entrevista do Abelha Gospel. Deus abençoe a todos.